Boa tarde, jovens, novamente aqui para gravar um vídeo sobre geometria diferencial. No primeiro vídeo nós vimos algumas definições, então eu escolhi aqui alguns exemplos de curvas para nós tentarmos entender melhor aquelas definições, né? Tornar a coisa mais prática, digamos assim, mais concreta, mais palpável, né? Então aqui escolhi essa aplicação, que deve ser acho que o exemplo mais simples de curva que nós podemos imaginar. Aplicação alfa de R em R2. Lembrando que uma curva é uma aplicação de um intervalo da reta, uma curva plana, né? O intervalo da reta no plano, no R2. Aqui o intervalo que nós tomamos é a própria reta, o intervalo é infinito, né? Vai de menos infinito a mais infinito. Então ela é uma curva parametrizada já pelo parâmetro t, não é isso? E aqui é dada por x0 mais at, y0 mais bt, as funções coordenadas, e aqui dá uma condição: a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a zero. Bom, o que implica essa condição é que se a for zero, b não pode ser zero e vice-versa, né? Os dois não podem ser simultaneamente iguais a zero. Muito bem. Primeira pergunta: a curva é diferenciável? Ora, claramente, né? Isso aqui é uma função polinomial em t, então ela é de classe infinito, portanto diferenciável. E a derivada, você vê facilmente, derivando a primeira função a, derivando a segunda função em relação a t, b, não é isso? Então, a curva alfa é diferenciável. Aí a segunda pergunta: ela é regular? Nós comentamos aqui que essa condição implica que se o a for zero, o b não pode ser. Se o b for zero, o a não pode ser. Então significa que os dois não podem ser simultaneamente nulos. Então o vetor velocidade, o vetor tangente, ele é sempre diferente do vetor nulo. Portanto, a curva é regular, né? Então alfa é de classe sem infinito, é diferenciável e é regular, porque ela é diferente do vetor nulo em todo o domínio, né? Que no caso ali é R, tá certo? Para todo t em R. Bom, mas quem seria essa curva? Isso é fácil ver, que aqui é linear, então a gente já começa a sentir que isso deve ser uma reta. Mas fica ainda mais fácil de ver se você escrever assim: alfa de t é igual a x0, y0, mais o parâmetro t em evidência, AB, né? Então aqui você percebe que é uma reta mesmo, que passa no ponto x0, y0, e tem a direção do vetor AB, do vetor não nulo AB. Então se você fosse desenhar, seria uma coisa, esboçar essa curva, né? O traço da curva, vou colocar aqui, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Essa aqui é a nossa curva alfa. Ela passa no ponto x0, y0, deixa eu desenhar aqui um vetorzinho. Esse aqui é o vetor AP, né? Esse vetor dá a direção da reta, né? Aqui. E ela passa no ponto de coordenadas x0 e y0. Vamos pegar um ponto bem aqui, x0, y0, tá bom? Então, nada mais é que essa aplicação, nada mais é o traço dessa aplicação, nada mais é que a reta. Então, esse é o nosso primeiro exemplo de curva parametrizada, diferenciável e regular, tá bom? O segundo exemplo que eu escolhi aqui, um pouco mais, talvez, interessante. Deixa eu posicionar aqui o papel. Então, o segundo exemplo que eu escolhi, vou chamar de exemplo B, é a aplicação alfa de R em R2 também, dada por alfa de t é igual
x0 mais r cosseno t, y0 mais r seno t, ok? Com r maior que zero, tá bom? R maior que zero, número positivo, esse Rzinho aqui. Quem seria essa curva? Essa curva vocês conhecem muito bem também, no cálculo 2 devem ter trabalhado muito com ela, muito com essa curva, e ela é bastante conhecida, né? Bom, primeira pergunta, ela é diferenciável? Aqui de novo, nosso intervalo do domínio é toda a reta, né? O intervalo aqui do domínio é toda a reta. E o contradomínio, o plano, porque nós temos uma curva no plano. Bom, para saber se ela é diferenciável, é claro que é, não é? Você tem o cosseno aqui, o seno são funções de classe C infinita. Quando eu derivo, eu vou obter o quê? Menos R seno t, e aqui a derivada da constante é zero, né? Então R cosseno t, tá bom? Muito bem, alfa é diferenciável, é de classe C infinito, as funções trigonométricas são de classe C infinito. Agora, a outra pergunta, ela é regular? Aí eu tenho que saber se o vetor tangente é diferente do vetor nulo em todos os pontos, ou seja, para todo t do domínio, para todo t real. Mas nós sabemos do estudo de trigonometria que quando o seno é igual a zero, o cosseno é igual a 1, né? E quando o cosseno é zero, o seno é igual a 1. Então isso aqui nunca vai ser 0 e 0 simultaneamente, tá certo? Uma vez que R também é uma coisa diferente de zero, né? Um número positivo, né? Então isso aqui sempre vai ser diferente do vetor nulo, né? Uma outra maneira de ver também, é você calculando a norma desse vetor, né? Como é que é a norma do vetor velocidade? Como é que calcula a norma de um vetor? Você sabe que o quadrado da norma é igual ao produto escalar do vetor por ele mesmo, né? Tá certo? Então seria o produto escalar de menos R seno t, R cosseno t, por menos R seno t, R cosseno t, vetor por ele mesmo. Daí você teria, no primeiro, lembra que o resultado de um produto escalar é um número, por isso que ele chama produto escalar, né? Então vai dar o quê? Menos por menos dá mais, R, seno vezes seno, seno ao quadrado. Então R, seno ao quadrado de t. Segunda, o que eu fiz aqui, meu Deus? Colocar um ponto e vírgula aqui, faltou colocar o parêntese, né? Vírgula, parêntese aqui, porque isso é um vetor, isso aqui é outro vetor, esse é um vetor e aqui é outro vetor que é ele mesmo, na verdade, né? Então, desculpa aí, eu esqueci de colocar os parênteses. Voltando, menos por menos dá mais, R ao quadrado, não é? R ao quadrado, seno vezes seno, seno ao quadrado de t. Na segunda coordenada, mais por mais dá mais, de novo, R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Daí você põe o R ao quadrado em evidência, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t, e isso aqui é igual a R ao quadrado, né? Vou colocar aqui mesmo, R ao quadrado. Portanto, a norma do vetor velocidade é igual a R. Fazendo assim porque muitas vezes para resolver os exercícios a gente precisa recorrer à norma do vetor velocidade, né? Então, a norma do vetor velocidade é R para todo t, e R é maior que zero, pela nossa hipótese aqui, né? Pela nossa condição inicial. Então, se a norma de velocidade é sempre positiva, isso implica que o vetor tangente não pode ser o vetor nulo, né? Porque o único vetor que tem norma igual a zero é o vetor nulo, porque a norma do vetor nulo é zero, e aqui nenhum desses vetores
tem norma zero. Bom, para todo T, né? Para todo T em R aqui. Vamos colocar para todo T em R. Logo, alfa é uma curva diferenciável e é uma curva diferenciável regular, porque o vetor tangente nunca se anula, nunca é o vetor nulo. E quem é essa curva aqui? Bom, claramente você sabe, também vou escrever assim, alfa de t é igual a x0, y0, mais r cosseno t, r seno t. Que você sabe que é a circunferência de raio r deslocada, né, transladada por esse vetor. Então é a circunferência com centro em x0, y0 com raio r. Seria uma coisa assim. Deixa eu tentar esboçar esse gráficozinho. Então você tem aqui x0, y0, e aí o seu círculozinho, né, a circunferência aqui. Esse aqui é o traço da curva alfa, tá bom? Aqui essa medida é Rzinho. Então é a circunferência de centro em x0, y0 com raio R. Bom, espero que sirva para elucidar aquelas definições da aula passada de curva diferenciável e curva regular. Né? Diferenciável quando ela é de classe infinito, e regular quando ela é diferente do vetor nulo em todos os pontos, para todo T do domínio, tá bom? Para todo T do domínio. Então, vamos chegando por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer mais exemplos. Um grande abraço, fiquem com Deus.